Salve, minhas abduz... Venha para cá, microfone. Salve, minhas abduzidas e meus abduzidos. Aqui é o Juliano Posati, começando mais um Simbora. E hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo e a transição planetária. Qual é o papel do empreendedor na transição planetária e o que os empreendedores exoconscientes ou exoinconscientes estão fazendo para essa transição acontecer. Vem comigo! Eu gosto muito de uma psicografia de François Arago, foi publicada na Revista Espírita no Jornal de Estudos Psicológicos de 1868, em Paris. François Arago foi primeiro-ministro francês e o seu espírito volta numa reunião para falar sobre a transição planetária. E ele usa um termo que me atrai muito, que é efervescência. Eu vou pegar um parágrafo para você ouvir. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça não é coisa fortuita, e nem resultado de um capricho, mas ela tem suas causas nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, de uma aspiração indefinida por algo de melhor, de uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam a revoluções morais, os quais, creio, têm também a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu da matéria, verias essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando vos dizemos que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Eu adoro esse texto, acho sensacional. E hoje, antes de gravar esse programa, estava em meditação, e essa palavra ficava gritando para mim, efervescência. Aí depois abri a pauta de roteiros e vi que hoje era dia de gravar sobre essa efervescência. Não é? O que é efervescência? Se você parar para pensar, né? Pensa numa aspirina, né? Pensa num eno da vida, um sal de frutas da vida, que a hora que você despeja aquele conteúdo num copo com água, aquele conteúdo começa a reagir, não é? E começa a produzir bolhas de gás carbônico em toda dimensão daquela água, simultaneamente. Não é que aparece uma bolha, blop, depois outra bolha, blop, depois outra bolha, blop, e uma fila de bolhas organizadas. Não, é aparentemente caótico. Aparentemente caótico. Efervescência é isso. Ela é simultânea, ela é aparentemente caótica, você até consegue compreender o pulso que a causa, mas você não tem exatamente ideia ou previsibilidade de onde essas bolhas surgirão, mas se você percebe esse efeito efervescente, de repente toda aquela substância que antes era água, agora está impregnada com outras qualidades químicas, que aí já foge da minha alçada. Mas há uma transformação. Resultado da efervescência, que aparentemente é caótica, não planejada, simultânea, é a transformação. A água é transubstanciada em um outro elemento, uma outra substância, que aí vai ser a sua aplicação. Veja, a gente vem num período de transição planetária. Se você é empreendedor, se você é empresário, se você está ouvindo o meu podcast e nunca ouviu falar disso, basta você olhar para os últimos 100 anos, né? Aliás, basta você olhar para os últimos 30 anos. Ontem mesmo estava lembrando que a minha primeira namorada, nosso primeiro ato romântico foi comprar um celular duplo, que devia ter mais ou menos uns 20 centímetros, mais ou menos, né? E era muito bacana, porque a gente comprou juntos aquilo e a gente tinha 20 SMS para gastar um com o outro durante um mês. E aí a gente podia fazer uma quantidade de ligações, mas entre nós não pagávamos nada para falar, ou seja, a gente ficava se pentelhando
o dia inteiro. Olha que coisa romântica nos idos anos de 2000, 22 anos atrás. 22 anos atrás. Volta para 30 anos atrás e nem celular nós tínhamos, né? Era o máximo quando a máquina fotográfica Polaroid entregava foto impressa no mesmo momento e você já via se a foto tinha ficado boa ou não. Ou seja, olha um pouquinho para trás, você vê toneladas de coisas. A primeira campanha de marketing que eu conduzi no meu primeiro emprego era uma peça publicitária que vendia identificadores de chamada que eu passava por fax. Já falei isso aqui no podcast. A transição planetária ela está acontecendo, mas não só na área da tecnologia, como em todas as áreas. A eclosão do reconhecimento das diferenças, do diferente, a inclusão, a integração, novos modelos de educação, porque os modelos antigos não aguentam mais, novos modelos sobre como plantar de uma maneira mais eficiente, porque tem cada vez mais gente no mundo e cada vez mais gente tem fome, novos modelos de saneamento básico, novos modelos de geração de energia. Veja, tudo tem se movimentado de uma maneira muito rápida. Veja, 1868, provavelmente quando François Arago fazia essa psicografia, Paris ainda era iluminada com óleo de baleia. Olha só, óleo de baleia. E foi surpreendente quando então descobriu-se que do seio da terra também emanava óleo. Descobriram o petróleo. E aí o petróleo substitui o óleo de baleia a priori na geração de calor, na geração de luz, etc. e tal. E foi considerado um grande avanço, porque caçar baleias naquele tempo era uma coisa absurda. Então percebe, tudo está mudando, tudo está em movimento, tudo está em ordem de evolução e uma evolução acelerada. Acelerada. Quanto tempo durou o reinado da vela de cera, por exemplo, até que hoje nós temos luz de LED, você percebe? Não durou 100 anos a luz do Thomas Edison, hoje nós temos outro tipo de iluminação e muito em breve teremos ainda outro. Provavelmente a iluminação pública vai se dar por árvores fosforescentes que vão captar a luz do sol durante o dia e devolver a luz do sol durante a noite, iluminando as vias públicas. Muito em breve nós vamos ver isso. Então, a velocidade com que isso está acontecendo nos últimos tempos, a velocidade das transformações, a velocidade das mudanças, a velocidade com que nós somos cada vez mais liberados do trabalho mais pesado por causa da automação, por causa da robotização e a quantidade de tempo que nós podemos dedicar ao desenvolvimento da nossa mente, ao nosso autoconhecimento, etc. e tal, tudo isso é o que a gente chama de transição planetária. Toda essa inovação, toda essa... E isso que o François fala, né, que ela é efervescente. Então, veja, aparentemente é caótico. Você olha, cara, tá tudo mudando, tudo o tempo todo, a impermanência. O Zygmunt Bauman chamava a nossa sociedade de sociedade líquida, não é? Tudo é líquido, a modernidade é líquida, nada permanece por muito tempo. Por quê? Porque tem essa aparência caótica de mudar a todo momento. Segundo ponto, você não consegue identificar exatamente o pulso original por causa da simultaneidade. Você sabe que tem diversos pulsos e esses pulsos estão um interferindo com o outro, mas você não consegue perceber exatamente a força que causou isso, porque essa provavelmente é uma força externa, não é? Da mesma maneira que o sachê de sal de frutas estava fora do copo de água e ele foi adicionado ao copo de água por uma força externa, provavelmente o movimento da transição planetária também é causado por um pulso que está externo à nossa realidade física, não é? O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É o pulso desse movimento que nasce do espírito. Ele nasce do espírito humano, no íntimo do espírito humano, mas ele está para além do espírito humano. E aí, veja, ó, essa efervescência, olha o que o Arago fala, essa efervescência a princípio inconsciente, por quê? Porque começa um movimento, mas nós não temos consciência, nós não temos um exato planejamento sobre ele. Aliás, isso é uma área, eu recomendo muito a leitura de um livro chamado Relatório Popcorn, de uma autora chamada Faith Popcorn. É isso mesmo, Fé na Pipoca, é o nome da mulher. Ela é da década de 80, é uma especialista em prospectiva estratégica, em desenho de cenários futuros. O que a Faith Popcorn fez? Na época dela, final da década de 70, 80, ela começa a conversar com
especialistas de diversas áreas e começa a perguntar: o que vocês estão fazendo? Onde vocês querem chegar? Qual que é a tendência que vocês estão captando? O que vocês querem construir? E ela começa a falar com todo mundo. E o que ela faz? Ela começa a costurar, porque cada um na sua área estava pensando a sua bolha de efervescência, mas um não conversava com o outro. Um não sabia como a sua bolha ia afetar o outro. O que a Faith vai? A Faith vai e começa a costurar a efervescência que a priori era inconsciente. Ela começa a costurar e ela começa a desenhar cenários futuros que previam como é que seria a vida em 30, 40 anos. E olha, essa mulher ela tem um nível de precisão absurdo. Absurdo. Ela começa a perceber, por exemplo, que cada vez mais ela fala da tendência do cada um no seu quadrado, né, do encasulamento. Então ela fala, olha, as cidades vão crescer, a criminalidade vai aumentar, o medo vai aumentar, então provavelmente as pessoas vão ficar mais encasuladas na sua casa. Ela nem sabia que existia, que a internet ia rolar, hein? Olha só. As pessoas vão ficar mais encasuladas na sua casa, vão trabalhar de casa, não vão querer sair. Isso vai fazer com que cresça o serviço de delivery, cresça o serviço de comida rápida, porque a pessoa não quer sair, ela quer comprar ali. E ao mesmo tempo o gênero, ela cria uma tendência, um cenário chamado aventura da fantasia. Como as pessoas vão ficar cada vez mais encasuladas, cada vez mais piá de carpê, como diz aqui em Curitiba, né? Piá de apartamento, piá de prédio. Vão ficar cada vez mais encasuladas, então elas vão consumir cada vez mais gêneros que as transportem para um mundo de fantasia, de aventura, diferente do mundo que ela vive. Ora, a gente viu isso no início dos anos 2000, a eclosão dos carros Adventure, Tracking, Extreme. Era o mesmo carro, não mudava nada, mas tinha uma coisa, uma cara de aventura, uma bússola no painel. Por que serve uma bússola no painel do carro em São Paulo, né? Me dá um GPS, não me dá uma bússola. O que eu vou fazer com uma bússola? Mas não, era o gênero da aventura, da fantasia, percebe? Gêneros como Jurassic Park, depois Jurassic World, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, eles te levam para outros lugares para viver uma fantasia que na verdade na sua vida não vive, para viver uma aventura que a sua vida não vive. O gênero de aventura, o survival on the forest, não sei o quê, e abandonados, largados e pelados. N gêneros de aventura que nos transportam para além da nossa vida. Aventura da fantasia. Faith Popcorn percebeu isso ao costurar a efervescência, que era inconsciente no coletivo, mas ela traz consciência quando ela começa a amarrar. Então fica a minha dica, leia. É um livro muito interessante para você entender como é que diversas áreas afetam umas às outras no processo de efervescência. Agora, para além disso, vem aqui comigo, ó. O Aragó fala assim, então, essa efervescência, que a princípio é inconsciente, não passa de um vago desejo. Olha só, porque é inconsciente, ela vem no formato de vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor. É um sentimento que emerge, e a gente sabe que todo sentimento é uma porta para uma necessidade interior. Tudo que você sente, de bom ou de mal, é uma porta para um quarto chamado necessidade. Se o sentimento é bom, provavelmente essa porta leva para uma necessidade que está sendo atendida. Então você se sente feliz. Agora, se esse sentimento é ruim, provavelmente ele é uma porta para uma necessidade que não está sendo atendida. Errado. Precisa atender essa necessidade. O problema é que quase sempre nós somos tão viciados nos sentimentos que nós não aprofundamos o olhar para dentro de nós no sentido de descobrir qual a necessidade que eu tenho. Porque a necessidade que eu tenho está intimamente ligado com quem eu sou, com o meu perfil de talentos naturais, com a minha estrutura encarnatória. Portanto, a minha necessidade ela está intimamente ligada à pauta de realização do meu espírito. Logo, o seu sentimento está diretamente ligado com a sua vontade de empreender. O decidir-se a realizar, como eu tenho falado nos episódios do Simboraí, percebe? Portanto, olhar para o próprio sentimento
É o que nos faz descer, entrar por essa porta, descer esses degraus profundamente até chegar no core, na razão pela qual nós decidimos estar aqui neste momento de efervescência de transição planetária para fazer alguma coisa. E a grande dor de muitas vezes, a pessoa diz assim, mas eu não sei o que fazer, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Tá lá, né? Aspiração indefinida por algo melhor, vago desejo. Só que esse vago desejo, essa aspiração indefinida por algo melhor, vai evoluindo para uma necessidade de mudança. Olha aí o que eu falei. Avançou para o próximo passo do sentir para a identificação da necessidade. Tá aqui. Eu preciso disso. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Quando eu entendo que isso precisa mudar, aí isso começa com uma surda agitação, ou seja, aí vem a decisão. A surda agitação é o empreendedorismo nessa psicografia. Acabou. A surda agitação é a decisão de realizar a mudança que foi identificada a partir da necessidade, que foi identificada a partir do sentimento, que começou com aquele vago desejo de algo melhor. Que começou com aquela coisinha efervescente, pipocando por aí, você percebe? E aí, a partir daí vem as grandes revoluções. Ou seja, não é mais apenas uma evolução, um processo linear, contínuo, crescente. Não, é um salto. Revolução é salto. É romper com o paradigma e estabelecer um novo. O Aragó coloca assim, mas acredita, todo este ciclo se encadeia. Ou seja, isso é cíclico. Isso vai acontecendo. E aí vem a grande sacada, porque se a visão espiritual de vocês não estivesse circunscrita pelo véu da matéria, ou seja, se vocês não tivessem tanta estreiteza de consciência, porque a nossa consciência está simplesmente voltada para o mundo material, nós veríamos as correntes fluídicas que, como fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Ou seja, se a gente não tivesse tão mergulhado no copo com água, nós veríamos que o envelope de sal de frutas vem de fora, vem para além do copo, vem de outra dimensão. Gente, a quantidade de empreendedores que eu conheço por causa dos atendimentos que faço de mentoria, atendo programas de mentoria, converso com empreendedores e a gente faz trabalho juntos no sentido de integrar, de fazer esse autoconhecimento acontecer, blá, 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 blá. A quantidade de casos que eu ouço do cara que o negócio ia por um lado, ele sonha com o espírito fala para ele ir para o outro, ele vai para o outro. Vem um outro, aí tá meio insatisfeito, meio azedo, aí ele sonha e pá, tem um contato e acontece alguma coisa. O outro tá meditando e na meditação vem uma palavra, aquela palavra começa tudo. A gente vem de fora, isso é exoconsciência, isso é mais normal do que você possa imaginar, por mais estranho que pareça. A quantidade de insights, de novas ideias, de processos criativos que são startados, iniciados, tem o seu kick-off através de uma experiência multidimensional, é um absurdo. Você fala assim, não é possível, tá todo mundo louco. A questão é que ninguém fala, ninguém comenta isso, fica todo mundo dentro do armário da exoconsciência, né? Ninguém sai do armário, ninguém fala isso, mas a verdade é que os grandes insights têm sido intuídos. Porque existe um movimento espiritual de transição planetária em todas as áreas. Todas as áreas. E a gente percebe essas inovações sendo ancoradas em todas as áreas. Outro dia mesmo uma aluna do Círculo comentando sobre as técnicas de ancoragem de energia, dinamização de terra e coisa e tal, que o Steiner criou para combater pragas de uma maneira orgânica, natural, só usando energia, uma coisa e tal. Que absurdo! Como assim? Esse cara também pôs o dedo
na agricultura, e aí agora eles estão multiplicando e desenvolvendo e continuando, até um exércitozinho de Steiners agora na agricultura, não é? Cada vez mais, com mais qualidade, com mais equilíbrio, com mais sustentabilidade. E isso está acontecendo em todas as áreas, existe essa efervescência acontecendo. E essa efervescência não é um idealismo, essa efervescência não é uma coisa otimista, nada. Simplesmente nós chegamos neste momento. Se nós tivéssemos compreensão do grande ciclo galáctico que o nosso planeta, o nosso sistema solar vive, nós entenderíamos que nós estamos chegando neste ponto de transformação, nesse ponto de transição, onde nós saímos de uma condição e vamos para outra. Veja, não é otimismo você falar que uma fruta verde vai ficar madura no pé. Não é otimismo, isso é uma questão de constatar o ciclo. Ela foi flor, ela foi polinizada, a flor virou fruto, o fruto cresceu, agora o fruto está madurando. E esse fruto vai madurar, depois ele cai na terra e a semente vira uma nova árvore e assim é o ciclo da vida. Assim é o grande ciclo dos planetas. Nós estamos amadurecendo para um processo novo, para um novo tipo de mundo, um novo tipo de humanidade, mais conectada, mais moderna. E esse pulso que movimenta isso, esse pulso, esse sal de frutas que gera essa efervescência, ele é um sal de frutas essencial, ou seja, ele vem da nossa essência, a nossa essência é espiritual. A pergunta que cada um de nós tem que fazer é: o que eu tenho que gerar na minha bolha? Veja, você não tem que transformar o planeta todo. Tira isso das suas costas. É pesado demais você conviver com isso. Eu preciso mudar o mundo. Tira isso das suas costas. Qual é a bolha onde você precisa fazer crescer? Qual é a bolha onde você precisa transformar? Essa bolha pode ser do tamanho do teu bairro, pode ser na sua casa, pode ser de um país, pode ter um impacto global, você não sabe. Mas qual é a bolha onde você deve empreender algo novo a partir desse sentimento, desse desejo de mudança, dessa necessidade do novo que vai se manifestar como uma grande revolução? Como você vai fazer parte disso?